Esther, né? Quem já deu uma curiada aí nesse estudo, né, é sobre Esther e Mardoqueu, né? Então, o livro de Esther tem muitos ensinamentos para nós, né? Para nosso crescimento espiritual, né? Hoje nós separamos esse dia, como a irmã Deusimar disse, para nós estarmos aqui nesse retiro, né? Um retiro espiritual, né? É organizado pela coluna de oração, né? Que a gente venha, realmente, como a irmã Cotiane falou, se jogar, né, aos braços do Senhor, se deixar Deus fazer a obra hoje aqui, não voltar, né? Porque nós fizemos até propósito, ó, vamos jejuar para que ninguém volte como foi. Todo mundo volte transformado. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? Ó, vamos fazer propósito para que Deus venha nos transformar, venha nos encher, venha nos renovar. E nós temos este estudo hoje para que nós venhamos crescer espiritualmente. Eu fiz aqui, eu fiz aqui uns itens para a gente seguir nosso estudo. Primeiro, eu quero pedir que os irmãos sejam breves, porque vai ser um estudo, mas eu quero que sejam breves e direto, entendeu? Na resposta, em seus comentários. E para tomar cuidado para não sair do contexto da lição. Por que eu estou falando isso, irmã? É porque na escola bíblica, de vez em quando a gente dá aquela escapuleta, a cara de irritada, entende? Então, é o primeiro item. O segundo item, os comentários individuais seja dentro do contexto, viu? Dentro do que nós estamos estudando, para a gente possa crescer. E o terceiro item, vamos tomar cuidado para falar dentro da nossa comunidade, para a nossa própria edificação. Deus tem os seus fiéis em toda denominação. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pega um exemplo lá de outra denominação, lá de outra igreja, e sendo que nós mesmos, com certeza, nós temos exemplo para nós edificar nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque lá na outra, as pessoas da outra denominação não estão aqui para ser edificadas. Quem é que está aqui para ser edificado? Somos nós. Então nós temos um exemplo dentro da nossa comunidade, aqui de nós mesmos, para a gente crescer. Se for positivo, amém, que nós continuamos positivos. Amém. E se for negativo, que seja para nosso melhoramento. Amém, irmãs? E o propósito é o crescimento espiritual. Dê lugar ao Espírito, como eu estou falando. Dê lugar ao Espírito, viu, gente? Vamos deixar aqui a carne hoje. Sai daqui. Vamos deixar só o Espírito Santo trabalhar. E tudo que for falado seja edificante. A palavra do Senhor nos diz, né, que tudo que sair de nossa boca é para edificar. Palavras edificantes. E o que mais que eu escrevi aqui? 6. Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros, né? Do corpo chamado igreja, viu? Então deixa o Espírito Santo direcionar, né? Nós somos apenas membros que nós formamos, né? Todos juntos formamos a igreja, um corpo de Cristo, amém? E eu quero dizer que Deus está no controle. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma breve oração. Amém. Né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Este ano me deram uma responsabilidade assim, bem grande, né? Como líder espiritual. Está sendo um desafio, mas como o Senhor nos diz, né? Ele está conosco. Né? Se Ele está me dando é porque, se Ele me deu é porque Ele viu o que eu não estou vendo. Aí eu sei que Ele está vendo e Ele vai me capacitar, né? Ele que capacita. Então eu quero agradecer ao meu Deus e quero pedir aqui que Ele tome a direção neste trabalho. Glória a Deus. Eu convido essa irmã a ficar mais uma vez em pé para a gente orar, para nós iniciarmos o nosso estudo. Todos os irmãos, as irmãzinhas, viu? Bora orar. Bora Antônia, bora Evelyn, todo mundo orando. Senhor, meu Deus, Pai de bondade e de misericórdia, Pai, nós te glorificamos por tua bondade, Senhor. E clamamos a Ti, Senhor, que nós te venha, meu Pai, que tomar a direção deste trabalho, meu Pai, desse estudo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos edificar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar a Tua palavra em nossas bocas, Senhor. E que tudo que for, meu Pai, falado aqui, meu Pai, seja, Pai, para a nossa edificação, Senhor. Deus, for para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Toma, Senhor Deus, a vida de cada uma de nós, Senhor Deus, dos irmãos que estão ali, meu Pai, trabalhando. Senhor Deus Santo de Israel, venha aqui, meu Pai, fazer a Tua vontade, Senhor. Derrama de Teu Santo Espírito, Pai, derrama virtude, Pai, derrama poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É um pouquinho grande, né, irmão? Então nós vamos ser assim bem... Está no palácio do rei. De todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão.
Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther, capítulo 4, versículo 14. Tenho aqui uma leitura da semana, né, porque foi um estudo que eu peguei. Depois vocês podem estar fazendo em casa, né, para se aprofundar mais. E nós vamos falar aqui dentro do contexto, nós vamos falar essas leituras, mas a gente pode se aprofundar mais depois em casa. Esther foi usada para executar uma missão de alto nível, especializada dentro do perigoso centro político do Império Persa. Sua missão o envolveu numa série de contrastes notáveis, sendo órfão, do sexo feminino e membro de uma desprezada minoria étnica e religiosa que vivia na superpotência de sua época. Ela acabou se tornando a esposa do rei persa. Esse não foi um conto de fada sobre alguém que foi da miséria à riqueza. Em vez disso, ela foi tirada da oscuridade e preparada para executar uma missão exatamente especializada, altamente especializada. Isso exigiu de Esther a arriscada estratégia de trabalhar, a princípio secretamente. Mais tarde, ela teve que fazer uma perigosa e completa revelação da sua etnia e de sua fé. Apoiada pelo primo e pai adotivo Mordecai ou Mardoqueu, o ousado testemunho que ela deu na corte do Império Persa, que era dominada por intrigas, salvou seu povo e reverteu o baixo status social dos judeus e os tornou objeto de admiração em todo o império. Sem dúvida, como resultado da sua fidelidade, o conhecimento do Deus verdadeiro se tornou mais disseminado entre seus captores pagãos. Embora não seja uma história missionária comum, a narrativa de Esther e Mordecai apresenta alguns princípios interessantes que podem nos ajudar a compreender o que significa testemunhar em circunstâncias peculiares. Amém, irmãos? Nós vamos aqui para o primeiro item, né, que diz assim, Esther na Pérsia. Deixa eu tentar. Primeira questão, fala assim, leia Esther, capítulo 1, do versículo 2 até o 20. O que aconteceu ali? Que coisas nessa história são difíceis de entender numa perspectiva moderna? Ao ler a passagem, lembre-se que muitos detalhes não são apresentados. Quem vai se levantar para ler? Longo texto, né? Vamos lá. Lê, Esther, o que aconteceu ali? Quem pode falar? O que aconteceu ali nessa história? São difíceis de entender numa perspectiva moderna? Primeiro, o que aconteceu ali? Quem pode responder? É o quê? Que o rei convidou todas as províncias, todos os príncipes, todos os oficiais e fez um grande banquete e mostrou toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a sua majestade. Isso? E nesse grande banquete, até o 20? Sim. Nesse grande banquete aconteceu o quê? Ele depois dos 180 dias, né, de banquete, ele ainda fez mais 7 dias para o povo da sua cidade local. Fez mais 7 dias de festividade para o povo da sua cidade local e decretou nesse banquete que nenhum dos seus eunucos obrigariam as pessoas a beberem. Só quem quisesse beber, bebia. Quem não quisesse beber, não bebia. Era por lei. Quem não podia beber à vontade. Podia beber à vontade. Mas se não quisesse beber, também não beberia. Certo? Certo. Depois dos 7 dias, Vasti também, aconteceu que Vasti também fez um banquete por 7 dias, né? E dentro desses 7 dias, o rei já estava embriagado, todos já estavam embriagados. O rei convidou, o rei já tinha mostrado toda a sua glória, toda a sua majestade, todas as suas riquezas. Então ele queria agora mostrar a sua bela esposa. Então ele fez um convite a ela a se apresentar no banquete. Porque o nome Vasti simboliza
beleza, né? Simboliza a mulher perfeita, mulher linda, né? Então, ela realmente era formosa, né? Mulher formosa. Então, ela era realmente formosa, ele queria mostrar para os príncipes, para os satrapas, para os oficiais, que a mulher dele... Hã? Ele queria mostrar para todas as províncias, para todas a cidade, que ela era linda, né? Então, ela rejeitou. Amém? É só até aí? Amém. Aí o que pergunta mais? Ele pediu para ela ir, né? Foi. Aí ela não quis se apresentar. Ela não se apresentou, já estavam todos bêbados. Certo? Aí eles acharam que ela ia dar mau exemplo para as outras esposas, né? Aí ele mandou ele fazer um edito. Um edital para quem fosse convocado, que ela não saía mais para lugar nenhum. Aí com esse, para nós hoje, trazendo para nós hoje, isso aí fica difícil, né? Porque hoje é difícil as esposas, né? Querer obedecer no pé da letra, que nem era antigamente, os seus esposos, seus maridos. E é isso aí que fica para nós hoje, essa lição. Que antigamente elas tinham que obedecer qualquer mandado do marido, elas tinham que obedecer no pé da letra. Essa daí teve um castigo grande, né? Que perdeu o esposo, perdeu a majestade, perdeu tudo. E hoje não, e hoje a gente vê que as esposas, cada um faz o que quer, o marido não manda mais nada, né? A atitude de Vasti foi incerta, foi totalmente errada, porque ali naquela festividade estavam todos os príncipes das províncias, estavam todos os oficiais, estava todo o povo da cidade, estava todo o reinado dele ali. E todos os lugares onde ele reinava, onde ele dominava, estavam todos ali. Todos os representantes, né? Então, Vasti cometeu vários erros na decisão que ela fez. Primeiro, o que aconteceu? Vasti confiou, com certeza, trazendo para nós hoje, eu falando na época, né? Depois eu falo para nós hoje. O erro de Vasti. Vasti confiou na sua majestade, ou seja, eu sou a princesa, eu sou a rainha, ele não vai me trocar por outra, né? Segundo, Vasti confiou na sua beleza. Sou linda, vou segurar meu casamento, né? Vai dar tudo certo. Vasti não respeitou as autoridades que estavam ali. Porque por mais que ela não comparecesse, porque ela estava contrariada com ele, porque já eram 180 dias, né? E ela nunca tinha sido chamada. Então, por mais que ela quisesse pagar na mesma moeda, como que acontece hoje, ela não teria que fazer isso. Por quê? Porque ali tinha vários príncipes, várias pessoas importantes, e o rei era a pessoa mais importante que ela deveria obedecer, e ainda assim era uma determinação dela se apresentar. Então ela desrespeitou as autoridades que estavam ali, envergonhou ele diante do povo dele, porque a cidade dele estava ali, né? O povo da cidade dele estava ali. Ela cometeu vários erros dentro da sua própria decisão, que não é correto, trazendo para nós hoje, que não é correto uma mulher de Deus, para nós mulheres de Deus, né, que temos esse conhecimento, nenhuma esposa, mas as mulheres de Deus têm mais esse conhecimento. Não é correto para uma esposa fazer isso com seu marido, ou seja, denegrir a imagem dele, que, né, Vasti denegriu a imagem dele, né, envergonhá-lo diante das pessoas, né, não se sujeitar à ordenância do marido, sabendo que futuramente vai trazer um prejuízo muito grande, porque, como foi falado, aquele comentário iria sair para todas as províncias, para todos os lugares, o que ela tinha cometido, e envergonharia seu esposo. Então, Vasti cometeu vários erros nesse sentido. E trazendo para nós hoje, nós não podemos cometer o mesmo erro que ela. Nós não podemos cometer o mesmo que ela hoje. Ou seja, temos que ser sábia, como a palavra de Deus nos ensina, que a mulher sábia edifica sua casa, né? Também em Provérbio diz que quando a mulher não age com entendimento, né? Ela age com loucura, né? Ela age sem entendimento, ela age como uma sem noção, uma pessoa que não está edificando o seu próprio lar,
Então, trazendo para nós hoje, por que existe muitos lares destruídos e derrotados? Porque as mulheres hoje, elas não têm esse papel fundamental de se submeterem, a ouvir, a se sujeitarem àquilo que é correto pela palavra, aquilo que é ordenado, que é regra, que é lei, que é bíblico. Ah, não vou me calar não. Ah, eu não sou obrigada a me calar. Não é assim. A gente tem que pesar as coisas e saber o tempo de falar, né? Pesar as coisas, saber o tempo de falar, se sujeitar naquilo que realmente é regra, é norma. Por que é regra? Se você tem um casamento e o seu marido dá uma determinada regra que equilibra o seu lar e você desobedece essa regra, o seu lar vai ser desequilibrado, né? Como por exemplo, o marido diz, faz isso, fulano, faz isso, menino. A mulher vai lá e diz, faz não, menino. Não faz isso não, tu não é obrigada a fazer não. Agora bem aí, tira a autoridade do marido. Tira a autoridade do marido. Futuramente ela terá um filho rebelde, desobediente, né? Por quê? Porque ela está desfazendo. Ou o marido diz, faz isso, fulano. O menino não faz. Mas aí a mãe vem e diz assim, tu não vai fazer não? Espera aí que eu te rebento já já. O menino faz. Ou seja, ele obedeceu quem? A mãe, não foi o pai, né? Era o momento dela se calar, né? E fazer com que ele fizesse valer a sua autoridade. Então, hoje os lares, a maioria dos lares é assim. A mãe tem o poder de autoridade sobre os filhos e termina negligenciando. Porque a posição mais forte é do pai. O cabeça é quem tem essa autoridade. E a mãe tira a autoridade do cabeça e passa para ela. Delega para ela. Então, o filho passa a entender que ela é a que delega todas as ordens na casa, ela que manda. A mãe só fala o que o pai manda. E o filho tem mania de drobar a mãe, enganar a mãe, né? Então, irmãos, é um erro que nós cometemos hoje. Nós cometemos muito esse erro. E temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado em saber, em se sujeitarmos à palavra de Deus, aquilo que é correto. Vasti cometeu vários erros dentro de um só momento. E o que aconteceu? Vasti, por um erro dela, por uma só insubmissão, ela perdeu o trono, perdeu a majestade, perdeu o foco, perdeu o nome na memória, porque em outro lugar você não vê falar de Vasti. Ou seja, ela caiu no esquecimento, foi eliminada, foi tirada da história, só por um erro. Amém? Por outro lado, tem encontro com Cristo. Né? Eu já tive experiência de estar o marido bêbado, né, de me chamar, e eu também dizer essa palavra, falar exatamente isso aí, eu não vou não. Por quê? Porque você cai o seu princípio, porque você passa vergonha. Homem bêbado, ele não está no seu sentido normal. Sabe, querer passar a mão do meio para passar no meio do povo, entendeu? São coisas que pra gente trazer hoje para nós, para quem já passou por isso, para quem já foi lá do mundo e já teve um marido que bebe, entendeu? Dentro da nossa expectativa aqui, dentro da igreja, claro que nós vamos passar por isso, porque o certo é o marido não beber, né? Mas para quem já veio lá do mundo, que já passou por essa experiência, trazendo aqui para nós, a Vasti, nesse ponto, ela foi correta. Ela primeiro viu os seus princípios. Eu sou rainha, quer dizer que eu vou lá me expor para esse tanto de homem bêbado. Ó, o meu marido está ficando doido, porque eu não vou fazer isso, entendeu? Então, nessa parte, nesse conceito, Vasti foi correta nos seus princípios. Primeiro ela olhou os seus princípios. Eu sou mulher, lá tem um monte de homem bêbado, eu não vou lá me apresentar no meio desse monte de homem bêbado. Então tem dois contextos, né? A gente vê que Vasti dá um exemplo de princípio e também de desobediência, porque era rainha, né? E devia obediência ao rei. Então nisso nós temos que aprender. Para nós, dentro do nosso contexto, mas tem pessoas que passam por isso, né? De um marido estar bêbado e fazer você passar vergonha. De ele não estar nem aí para os seus princípios, para a tua vergonha. Ele quer saber que tu faça, né? Então, isso para nós hoje, nesse contexto também, Vasti foi correta no que ela decidiu. Mesmo que ela perdeu, mesmo que ela tenha perdido ali, né, perdeu ali a coroa, perdeu o marido, mas ela manteve de pé o seu princípio. Amém, irmãs? Alguém quer falar? Vejamos, nós servimos a Deus.
Nosso marido bebe, a Jéssica tem, muitos irmãos têm um marido aqui que é do mundo. O marido convida, faz um banquete lá e convida você e diz assim, eu não vou não, que eu sou crente. Tudo bem. Você vai, se ele está fazendo um banquete e você está sabendo, você como serva de Deus, você começa logo a orar. Começa logo a botar o joelho no chão, que o diabo não vai lhe envergonhar. Pode ter certeza. Eu conheço irmãs que viveram isso, com marido descrente, desobediente, rebelde, marido que não tinha nenhum temor, nem um pingo de temor a Deus, que a qualquer momento poderia fazer um deslize desse daí. Mas elas começavam a colocar diante de Deus, porque ia haver uma festividade e ela sabia que ele ia estar dentro. Então ela começava a colocar diante de Deus. E eles nunca tiveram a oportunidade de fazer esse tipo de coisa com elas. Então, a Vasti, ela não era nenhuma serva de Deus. A Vasti, ela era, eles eram pagãs. Ela não entrou ali naquela festividade por princípio. Ela não entrou ali por despeito. Era 180 dias de festa e ela nunca tinha sido chamada. Aí o que acontece? Tu faz 180 dias de festa e agora depois de bebo, depois de um monte de tempo de folia lá, é que vai achar de me chamar? Ou não? Ela se achou a melhor. Ela se achou foi a melhor. Ela se achou a rainha, ela se achou a tal, ela se achou a bela. Ela achou que ela não poderia ser disposta do seu reinado. Aonde ela se enganou, que lá no outro momento, tem uma pequena judia. Olha, aquele grande acontecimento dentro do palácio, aquela festividade, aquela coisa toda, e houve toda aquela transformação, toda aquela mudança, todo aquele alvoroço, aquela mudança de norma, de regra, de lei, aquela quebra de lei lá dentro do palácio, abriu brecha para uma judia lá fora. Mulher sábia, né? Ela não foi sábia, Vasti não foi sábia porque ela era pagã. A festividade também estava acontecendo com ela lá, ó. Ela também estava fazendo a mesma coisa que ele, bebendo mais as mulheres. Ela não foi porque ela realmente se achou. Ela se achou, ela achou que ela era rainha, bela, bonita. Ele nunca ia trocar ela por ninguém. Foi ela que ela imaginou. Amém? A irmã ali, eu concordo plenamente com a irmã, porque... Quem é a irmã? A irmã Deusimar. Eu concordo plenamente com a irmã Deusimar, né? Porque quando a gente vive no mundo, irmãos, é uma situação. Quando a gente vem para Jesus, é outra situação. E não quer dizer que aqui não tem mulher que não tenha esposo descrente, né? Mas hoje é diferente. Ela tem um esposo descrente, mas ela é uma mulher sábia, né? E mesmo a gente tendo um esposo descrente, a gente tem que ter sabedoria, né? Para que isso não venha a acontecer como aconteceu com essa que desobedeceu o marido, né? Fez vergonha para ele, desonrou ele, né? E a outra não. Será que a outra também não havia festa lá? Porque ela era judia, mas ele não era, e ele era um rei, né? Com certeza teve várias festas, várias reuniões, várias outras coisas que aconteceram lá, mas ela tinha princípio. Agora ela tinha princípio. É tão tal que a família dela, toda a família dela, a descendência dela foi condenada à morte. Mas morreu alguém? Não morreu, né? Por quê? Porque ela foi uma mulher sábia. Ainda foi pior, porque no caso dela, era morte, era decreto de morte para ela. Por isso que no começo diz, olha, onde tu tá? E não pensa tu porque tu tá lá em cima, tu tá livre de morrer, né? E ela não estava livre, mas ela foi buscar no Senhor. E o marido daquela mulher judia, ele era crente? Ele não era crente não, ele era um mundano. Mas o que acontece é que ela foi uma mulher sábia, e a mulher sábia, ela sendo crente ou não, mas se ela ser uma mulher sábia, com certeza ela vai saber resolver o problema do seu lar, da sua casa, da sua vida, do seu marido, seja lá do que for. Acabou, porque Na época era honrar o esposo, né? E era uma lei, e ela era exemplo. Ela tinha que ser o exemplo porque ela era rainha.
Foi isso que os outros lá, os colegas lá dele, alegou para ele, que ele tinha que fazer alguma coisa, né? Um comunicado que ela tinha que sair, Pois é. que era para ele, para dar exemplo para as outras mulheres, porque se as outras mulheres soubessem que ela tinha rejeitado essa ordem dele, as outras tudo ia querer fazer igual. E ele foi logo cortando, que nem diz hoje, entendeu? O mal pela raiz. E trazendo pro dia hoje, irmão, o que acontece? Vamos supor, a irmã Simone é a esposa do irmão Enoque, não é? A irmã Simone, ela tem um papel, um lugar de destaque. Quem é que não sabe que a irmã Simone tem um lugar de destaque? Tem ou não tem? Tem, não tem, irmãos? Tem um lugar de destaque. Ela é a esposa do irmão Enoque. Nós estamos aqui reunidas, mas quem é que lidera esse grupo? A irmã Simone. Quem que lidera? Ela tem um lugar de honra, ela tem um lugar de destaque, ela tem uma posição e ela tem... Trabalhar, irmã Simone, estão te chamando. Então a irmã Simone tem um lugar de destaque, ela tem uma posição, um lugar importante. Para cada uma de nós temos que ter consciência disso, que ela tem um lugar importante, ela tem um lugar de honra. Mas se a irmã Simone chegar a desobedecer uma ordenança decretada pelo irmão Enoque, determinada, que não é um decreto, mas levando para a história de Vasti, se a irmã Simone não honrar, o Enoque será desmoralizado diante da igreja. Não é? Não é só ele, como qualquer um líder. Qualquer um líder. Por que hoje a gente olha muito para a mulher do pastor? Olha muito para o pastor? Porque falta determinação, falta posição, falta honra. Então, esse foi o caso de Vasti. Vasti tinha uma posição muito elevada. Ela não podia de maneira nenhuma tomar aquele tipo de decisão. Ela não podia. Ela poderia até estar zangada, poderia até não estar gostando, mas ela tinha que ver que lá dentro daquela festividade tinha príncipe, tinha povos, tinha nações, tinha gente importante. Ela não poderia de maneira nenhuma ter tomado aquele tipo de decisão. Ela não foi prudente, ela não foi sábia, ela foi desobediente. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Que a primeira coisa que você olha é a posição da pessoa. Você olha logo para lá. Por isso que o nome aí, como é o nome aí? Eu esqueci. Memocan aconselhou e disse assim, olha, isso é uma desobediência. Isso é uma rebeldia. Você vai ter que criar uma lei onde todos cheguem em todas as províncias, para que todas as mulheres ouçam e não desobedeçam seu marido. Porque esse testemunho vai correr para todas as bandas. E todas as mulheres vão querer desobedecer. Ninguém vai mais querer obedecer seu marido. Então, ele realmente criou essa lei. Por quê? Porque foi necessário, irmão. Ia haver uma desordem no reinado. Ia haver um dano muito grande no reino. Ia descontrolar um reino. Amém? Açoeiro também estava bêbado, né? Com certeza ele estava pensando direito, né? Então ele colocou a mulher dele numa situação meio arriscada. Aí a culpa total de Vasti, né? O rei também teve sua parcelinha lá, viu? Vamos passar para a próxima, senão nós ficamos aqui até amanhecer. Mesmo numa corte real dominada por homem. Nesse intervalo, né? Porém, temos que lidar com os atos de Esther. No capítulo 2, no versículo 3, dá a impressão de que as mulheres não foram voluntárias. O rei emitiu o decreto e por isso Esther teve que ir. Se ela se houvesse recusado, quem sabe qual teria sido o desfecho da história. Questão 2. Leia o item 1, Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23. De que maneira podemos aplicar os princípios vistos neste verso ao que aconteceu com Esther? Ou será que eles não se aplicam à história dela? Servo de todos para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera abaixo da lei,
para ganhar os que estão debaixo. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele.